cheio mesmo de instruções da palavra no Espírito Santo, trazendo direções para que a gente possa sempre estar atentando-se para a prática da palavra, para o experimento da palavra, para viver em dimensões, que o Senhor Ele estabelece para nós. Quando o autor da carta aos Hebreus, ele escreve aos Hebreus, ele fala sobre algo perfeito, ele sabe sobre algo melhor, sobre uma dimensão maior em que Deus quer nos levar. Amém? Para isso ele coloca os fundamentos, para isso ele coloca uma estrutura. E eu creio plenamente que nós já temos recebido muito da palavra de Deus. E eu creio que estou diante de pessoas que têm sido muito bem alimentadas na palavra, muito bem instruídas na palavra de Deus. E Deus vai querer sempre estar nos ensinando, sempre estar nos levando mesmo à perfeição, nos aperfeiçoando. Mas o Senhor quer que nessa caminhada a gente passe também a experimentar de coisas que o Senhor pode liberar para que você possa também liberar na vida de pessoas. Amém? E eu queria mesmo convidar você, convidar a igreja para esse novo tempo, para viver esse tempo em que o Senhor nos chama para viver uma nova estação. Amém? Deus nos chama, irmãos, para viver uma nova estação. A cada dia o Senhor Ele vai nos convidando, nos convocando para viver uma nova estação com Ele. Amém? Você está aqui? Aleluia! Então eu queria mesmo que nessa noite você abrisse seu coração para a palavra e para o Espírito. Amém? Nós vamos ter um momento de palavra, mas eu quero mesmo compartilhar algo da parte de Deus. Compartilhei no grupo nesse instante, irmãos, para que a gente pudesse mesmo despertar. Sabe, eu estou percebendo que nós precisamos de um chacoalhar mesmo, um despertar para as coisas do Senhor. Sabe, irmãos, Deus é um Deus que leva as suas coisas a sério. Amém? Você está comigo? Então a gente precisa mesmo, sabe, tem momentos que a gente vai trazer uma palavra de conforto, uma palavra que anima, mas também Deus vai convocar e às vezes vai nos confrontar a sairmos, de um estado de letargia, a um estado de mornidão. E eu creio que nesses dias o Senhor está nos convocando e nos chamando para isso. Amém? Eu fui tremendamente mesmo convocado pelo Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente não buscar o Senhor, a impressão que a gente vai ter é de que Deus não vai estar fazendo nada. Sabe, irmãos, hoje essa nota veio forte ao meu coração, e para as pessoas que congregam, inclusive na igreja Senhor do Bonfim, na igreja Verbo da Vida, se perguntassem para elas hoje o que Deus está fazendo, elas não saberiam responder. Se perguntasse para algumas pessoas o que Deus está fazendo nessa igreja, talvez a resposta seria nada. Mas deixa eu dizer, Deus não deixa de fazer, Deus não está parado, Deus está fazendo. Fala comigo, Deus está fazendo grandes coisas, irmãos. Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio, Deus está fazendo grandes coisas em nossa vida, mas Ele está fazendo na vida daqueles que se envolvem com Ele. Amém? Eu fui mesmo confrontado, despertado a estar participando, buscando do Senhor nesses dias, e como já compartilhei, ontem mais uma vez a gente teve um momento lá do Gotas Proféticas, e foi um tempo poderoso, maravilhoso do Senhor, e ontem eu percebi realmente uma convocação do Senhor para a gente experimentar algo de novo na vida de Deus. Deixa eu te dizer, irmãos, eu saí daqui ontem, na verdade, fui a Petrolina com uma expectativa, talvez, de ver mais instruções a respeito da palavra de Deus. Afinal, ontem tinha 4 ministros convidados, para estarem trazendo uma mensagem no Gotas Proféticas. Eu falei, pronto, vai ser mesmo algo poderoso. E por incrível que pareça, irmãos, não houve ministração da palavra com 4 ministros naquele lugar. Por quê? Porque a convocação de Deus ontem foi para experimentar da presença dele naquele ambiente. Você crê que Deus está aqui, irmãos? Vai ter dias, irmãos, que Deus vai trazer uma instrução, direções maravilhosas, mas tem dias que Deus vai nos convocar, tem tempo que Deus vai convocar para que a gente possa experimentar
da manifestação do seu poder, da manifestação da sua graça, da manifestação da sua glória. E eu acredito, irmãos, que você deve mesmo começar a gerar expectativa para isso. E ontem a gente teve um longo tempo mesmo, um bom tempo de derramar ali na presença do Senhor, mas o Senhor contando com todos ali, para que a gente pudesse ser instrumento de Deus. Amém? Eu sei que quando nós falamos do profético, inclusive, muita gente às vezes quer buscar o profético apenas para receber, mas chegou o tempo da convocação de Deus, de você buscar o profético para se envolver no profético. Quantos aqui estão dispostos a se envolver com aquilo que Deus está fazendo? Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, trazendo essa instrução mesmo para nós. E eu sei que hoje o Senhor vai falar tremendamente comigo e com você. E eu já quero ir para a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 1 Reis. E o capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos explorar um pouco esse texto aqui hoje. E exatamente fala de algo profético aqui, que aconteceu na antiga aliança. Mas eu sei que tem coisas poderosas para o Senhor compartilhar comigo, com você nessa noite. Amém? Abre lá em 1 Reis, capítulo de número 18. Eu vou ler na NVT, você me acompanha na versão que você tiver. Se você puder mudar ou ter uma versão NVT, talvez vai ficar mais fácil para você acompanhar. E a palavra do Senhor diz assim, começando do versículo 1. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, eu gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos mesmo para a palavra do Senhor, sabe, para palavras que vão sendo faladas aqui. Eles, algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Quero já lembrar você que era um tempo de seca e um tempo de fome, tá bom? Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Fica atento aí, era um tempo de seca e um tempo de fome, mas para esses profetas houve água e comida para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele, com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou: que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra, e cada vez que lhe dizia, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe lá para onde. E quando Acabe chegar e não encontrar, ele me matará.
E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz: vá e diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e em vez disso adoraram imagens de Baal. Agora, quero que você preste atenção ao 19. Agora convoque todo o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então siga a Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, corte o animal em pedaços e coloque sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoque o nome do Senhor seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham 2 novilhos, preparem-os e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um Deus. Ele talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era o seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reúnam em volta dele, e todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou,
Encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram a sua instrução. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o Deus, é o verdadeiro Deus, e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fala comigo, no mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos, fala comigo, todos, se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, por cada instrução poderosa que o Senhor traz para nós aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos nossos ouvidos inclinados à tua voz. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse lugar hoje e poder ouvir do Senhor e inclinar também para ti. Invocar o seu nome, Pai. E obrigado, Senhor, pelas tuas respostas nesse lugar. Nós já te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero nessa noite falar um pouco mesmo com vocês a respeito de uma convocação profética. Amém? Fala comigo, convocação profética. Quando Deus envia alguém, Ele envia para falar algo e para convocar para algo. Amém? Então nós vimos aqui claramente que Deus enviou Elias para que Elias anunciasse e falasse algo que iria acontecer. Eu li todo esse capítulo até aqui para que a gente possa contextualizar, para que a gente possa entender algo aqui. Não começou bem aqui a história, né? A história começou antes, quando o profeta Elias, decretou, ele profetizou e decretou que haveria seca durante 3 anos e meio. E nós sabemos um pouco a história, acredito que eu estou diante de pessoas que já leram bastante essa história. E aqui, agora Deus fala novamente com o profeta para que ele vá e fale ao rei Acabe sobre algo que estava para acontecer. Ele diz: diga ao rei Acabe que vai chover. Amém? Vem uma mensagem do Senhor dizendo: vai chover. E nesse tempo aqui, como nós vimos, estava um tempo de seca, um tempo de fome, havia escassez de água, havia escassez de alimento, e Deus manda anunciar que iria chover. Mas, irmãos, quando Deus anuncia algo que vai acontecer aqui na terra, Ele também vai convocar o povo para que o povo se envolva naquilo que Ele vai fazer. Amém? E eu creio, irmãos, que nesse tempo, deixa eu dizer para você que está aqui nessa noite, é uma instrução do Senhor, é uma direção do Senhor, e eu recebi isso do Senhor. Diga para o meu povo que eles estão debaixo de uma unção profética. Amém? Nós estamos debaixo de uma unção profética, nós estamos debaixo de uma unção apostólica também, ou seja, envios, expansão, anúncios, decretos, coisas que Deus vai estabelecer no meio do seu povo, no meio da sua igreja, nesse ministério, através desse ministério, através dessa igreja, irmãos, e nós fazemos parte disso. Então nós precisamos de fato atentar para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo. E eu sei que é muito interessante, às vezes nós nos levantamos para buscar o profético, e às vezes nessa busca é para ver o espetacular, e nada é contra isso,
nada errado com isso, amém? De você às vezes gerar expectativa em ver o espetacular, mas deixa eu te dizer nessa noite, Deus está convidando um povo para fazer parte do espetacular. Amém, igreja? Aleluia! E eu pude ver, irmãos, como eu falei ontem, né, naquele ambiente lá em Petrolina, eu pude ver homens e mulheres de Deus ali que fluem muito debaixo da unção profética, fluem muito pelo profético. Alguns nem são profetas, mas eles fluem debaixo dessa unção. Mas, irmãos, Deus, na questão do profético, Deus quer envolver todo mundo. E eu sei porque Deus continua falando conosco a respeito disso. E eu queria que você atentasse mesmo para das coisas que o Senhor estabeleceu aqui na sua palavra e o que o Senhor está falando aqui conosco nesse tempo. E uma das coisas, irmãos, para que nós possamos nos envolver com o profético, a primeira delas é uma decisão. Fala comigo, decisão. É decisão, irmãos. Sabe, a gente precisa decidir. O profeta Elias, ele anuncia o que Deus vai fazer. E eu vou dizer, eu ouvi muitos anúncios do que Deus vai fazer. Amém? Eu ouvi esses dias, e nós temos falado esses dias aqui, daquilo que Deus vai fazer. A igreja Verbo da Vida veio para o Brasil e para as nações. Amém? A igreja Verbo da Vida vai para as nações. Eu queria que você entendesse isso, e você faz parte desse projeto, você faz parte desse profético. Foi algo que foi profetizado, foi estabelecido. Quantos sabem que quando Deus envia um profeta, um homem de Deus para anunciar, é um decreto de Deus? Amém? Deus disse: vai chover, Elias. Pode dizer o rei Acabe que vai chover. E você já sabe que choveu, não sabe? Pois é, Deus está dizendo que o Verbo da Vida vai para as nações, que o Verbo da Vida foi enviado para libertar um povo. Ei, tem um povo para ser libertado, tem um povo para ser, sabe, resgatado, tirado das trevas, tirado das mãos, né, tirado do cativeiro, irmãos. E isso nós precisamos entender, que Deus está nos convocando para fazer isso. Não é uma pessoa só que vai fazer isso, é um povo que vai participar, é um povo que vai se envolver. E aqui a primeira coisa que nós vimos claramente, depois que o profeta anuncia, ele dá uma ordem de convocação. Qual foi a ordem? Ele disse: Acabe, convide todo Israel. Ele não disse alguns, ele não mandou chamar profetas apenas, ele não mandou chamar algumas pessoas investidas de autoridade. Ele disse: convoque todo o Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo. Amém? E não só ele, mas também mandou convocar os profetas de Baal. Não só o povo de Israel, mas também os profetas de Baal, para que se encontrasse com Elias no Monte Carmelo. E aqui, irmãos, eu vejo que provavelmente, se isso hoje vier a acontecer da forma como aconteceu, eu sei que muita gente vai se alegrar, muita gente vai celebrar, porque o povo, né, gosta de ver confronto. Sim ou não? Quem aqui gosta de ver confronto? Desde quando você não esteja fazendo parte do confronto, né? É muito bom ver alguém convocar um desafio, né? Chamar para um desafio. E o profeta Elias, ele diz: olha, eu tenho que confrontar isso daqui. E a primeira coisa que Elias faz é uma convocação. Na verdade, Elias não, Deus. Amém? Eu quero deixar isso bem claro, que você entenda que a convocação vem às vezes por uma boca de uma pessoa, mas é Deus convocando. E depois que convoca, algo ali que é anunciado precisa envolver fé, porque o povo precisava crer que aquilo que Elias disse que ia acontecer, de fato iria acontecer, né? Então envolve fé. Mas aí Elias, ele chama agora para uma tomada de decisão. E nessa noite, se você está aqui, irmãos, deixa eu te dizer, essa é uma noite em que o Senhor está falando conosco sobre uma tomada de decisão. E o que Elias disse, eu vou pegar aqui, para que a gente volte lá. Você pode voltar para o texto aí que a gente vai ler novamente.
versículo 21. No 19 ele diz: convoque todo o povo. Mas no 21, a Bíblia diz: Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. Contudo, o povo fez o quê? Ficou em silêncio. Mas, irmãos, veja que ficar em silêncio não resolve. Elias teve que provocar novamente esse povo. E aqui Elias estava dizendo: olha, até quando vocês vão ficar oscilando? Quantos aqui querem ver fogo do céu descer? Quantos aqui querem ver fogo do céu descer? Irmãos, estou falando aqui do profético acontecer, das promessas de Deus acontecer, seja na sua vida individual, seja no coletivo. Mas, irmãos, se você quer ver o agir de Deus, o manifestar de Deus, deixa eu te dizer, você precisa tomar uma decisão hoje, não ficar oscilando, ou em outras versões diz cocheando entre dois pensamentos. E aqui o profeta nem questiona sobre a fé, ele diz sobre pensamentos. Deixa eu te dizer, irmãos, o nosso pensamento ele precisa ser alinhado, a nossa fé precisa ser alinhada. Não é um dia estar em cima, outro dia está embaixo. Não é hoje estar animado e amanhã desanimado. Não é hoje empolgado para fazer as coisas e amanhã recuando, não. Ei, Deus está convocando para dizer: até quando vocês vão ficar oscilando sem decidir? Você está comigo? Aleluia! Até quando, irmãos? Aí Elias diz: olha, eu preciso decidir aqui hoje. Quem não está com Deus pode escolher o Deus de vocês, pode seguir. Quem não está em fé para essa ação aqui, fique livre, você pode escolher. Eu só preciso saber quem é que vai estar comigo aqui. E o povo ficou calado, porque às vezes diante de uma convocação, diante de algo que Deus quer fazer, é comum que as pessoas se calem. Mas Deus não vai agir enquanto as pessoas não se posicionarem, não tomarem uma atitude. E aí ele convoca, o povo fica calado, e ele dá, o direito ali, a vez, para que os profetas de Baal, eles possam fazer os sacrifícios dele primeiro, ofereçam primeiro. Vocês podem fazer. Deu um tempo para ele. E eu recebi uma palavra na edição passada do Gotas Proféticas, que foi liberada, que o profético, sempre a misericórdia vai adiante. E aqui eu vi que o profeta Elias, ele agiu de misericórdia, diz: façam vocês primeiro, ofereçam os seus sacrifícios primeiro, clamem a Deus primeiro. E eu vi o profeta agindo aqui de misericórdia para com eles mesmo. Pronto, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Se depois de tudo isso aí vocês ainda assim quiserem continuar com Deus de vocês, aí eu já não posso fazer mais nada. E eles preparam um sacrifício. Claro, agora o profeta, ele determina, o profeta determina como tem que ser. E aí ele determinou como seria, ele disse: olha, preparem o holocausto, preparem o altar aí, bote o novilho lá, mas não coloque fogo. A prova que hoje vai ser: o Deus que fizer cair fogo aqui, esse é o Deus. Aleluia, aleluia. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar uma hora que Deus vai trazer para mim, para você, e você vai decidir, ter que decidir quem é o Deus que responde, quem é o Deus que não tem poder para responder. Aleluia, aleluia. E aí ele diz: aí prepare, e eles fazem. Depois Elias, diz: não, então invoque o nome de seu Deus, invoque mais um pouco. Já por volta do meio-dia ele começa a zombar com eles. Ele deve estar ocupado, ele deve estar dormindo. Se ele é Deus, ele deve estar muito atarefado. Continue a fazer. E a Bíblia diz que eles gritaram mais alto, Eles se agitaram, entraram em transe, e nada aconteceu. E aí no verso 30, mais uma vez, eu queria que você prestasse atenção comigo sobre a convocação de Deus para o profético. No versículo número 30, você pode anotar esses versículos que eu estou fazendo referência,
para depois você meditar, irmãos. No versículo número 30, então Elias disse ao povo: venham aqui. O que é isso? Diga, convocação. Ele já tinha convocado para vir para o monte, mas esse venham aqui é tipo assim: olha, presta atenção, olhem para mim, presta atenção no que eu vou falar. E todos se reuniram em volta, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. E aqui eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos, que é outra coisa que o Senhor nos chama para esse tempo, para que caia fogo do céu. O altar do Senhor precisa ser restaurado. Eu vou dizer de novo, o altar do Senhor precisa ser restaurado, irmãos. Não vai cair fogo do céu sem adoração, sem entrega, sem invocar o nome do Senhor, sem a adoração genuína. E a Bíblia diz que Elias, a primeira coisa que ele fez aqui agora, para que algo acontecesse, era consertar o altar do Senhor. Fala comigo, consertar o altar da adoração. Como é que está a sua adoração, irmãos? Como é que está a nossa adoração a Deus? Ei, está aqui numa noite como essa, irmãos. As pessoas poderiam sim estar aqui, sabe, determinadas para adorar ao Senhor. E é nisso daqui, irmãos, que Elias estava dizendo: ei, se Deus é o seu Deus, então sigam a Deus. Mas se há outros deuses na sua vida, então sigam outros deuses. O profeta, ele vem para isso, irmão, ele vem para nos confrontar, porque muitas vezes nós estamos bagunçando, nós estamos quebrando o altar da adoração, porque nós estamos adorando outros deuses. E eu sei que às vezes as pessoas podem dizer: pastor, eu não tenho nenhum altar em casa, eu não tenho nenhuma imagem em casa. Sabe, às vezes o problema está sendo que você mesmo está sendo o próprio Deus da adoração. Às vezes a gente está adorando a nós mesmos, os altares do coração, né, os ídolos do coração. Às vezes a gente está adorando a nós mesmos, e aí diante disso nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. E a Bíblia diz que enquanto o povo se reuniam em volta de Elias, ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou as pedras, preparou o altar e colocou. E aí ele vai agora fazer algo que envolve todos no profético. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa: o profético, ele não funciona só pelo profeta sozinho. O profeta, ele é aquele que vai dar a direção, que vai dar uma voz, que vai, sabe, conduzir as coisas. Foi o que eu presenciei muito ontem, né? Os profetas estavam ali e eles estavam conduzindo as coisas, convocando o povo para se envolver. E aí a Bíblia diz que aqui ele empilhou a lenha sobre o altar, colocou o novilho em pedaço e cortou o novilho em pedaço e colocou sobre a lenha. Em seguida, no verso 33, em seguida ordenou. Fala comigo, ordenou. E qual foi a ordem do profeta? Qual foi a ordem do profeta? Encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. E aqui é onde entra o envolvimento. O que era que as pessoas tinham de preciosas nesses dias? O que é que as pessoas tinham de precioso nesse tempo? Ei, irmão, deixa eu te dizer, para o fogo cair do céu, Deus vai convocar o povo e para se envolver com aquilo que você talvez está adorando hoje, tendo ele como precioso. O Deus aqui nesse povo, nesse tempo, era a água. Porque era a água que eles tinham como precioso. Aquilo que você tem como mais importante na sua vida hoje, pode ser o Deus o que você está adorando. E aí o Senhor agora, ele convoca. E sabe, irmãos, eu sei que para muita gente pode ser confrontador, mas você pode prestar atenção que tanto no individual como no coletivo, Deus vai pedir para que envolva aquilo que é sacrificial. Quando o profeta foi enviado à viúva de Sarepta, o que foi que ele teve que envolver para que não faltasse nunca na casa daquela viúva? Era aquilo que era sacrificial, era aquilo que ela tinha de mais importante na casa dela naquele dia. O profeta diz: ei, tem algo da parte de Deus para você, mas para isso você tem que se envolver, para isso você tem que envolver o que é sacrificial. A última
porção que tinha, ela teve que envolver no profético. Você está comigo? E aqui agora é no coletivo, diga no coletivo. Eu sei, irmãos, que é muito bom, às vezes você em um ambiente profético, e de repente você recebeu uma direção de Deus para você, algo da parte de Deus para você, mas em algumas situações Deus vai envolver todo o povo. Deus não quer que ninguém fique de fora. Deus não quer que ninguém fique de fora. Você está comigo? Aleluia. Se alegre, irmãos, porque Deus está nos chamando, nos convocando para coisas poderosas que o Senhor está fazendo. E aí ele disse, olha, encham 4 jarras grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, agora façam o mesmo pela 3ª vez. E eles seguiram a sua instrução. Eu pergunto para você nessa noite, quantos aqui estão disponíveis? Quantos aqui estão dispostos a obedecer a uma ordem, a uma segunda ordem e uma 3ª ordem de Deus para fazer algo, para Ele poder manifestar na tua vida? Quantos estão dispostos a obedecer? Quantos estão dispostos a obedecer? E aí a Bíblia diz que a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. E aí ele orou, clamou e disse, Deus, responde-me. E no mesmo instante, deixa eu te dizer, irmãos, tem algo da parte de Deus para ser liberado na nossa vida. Amém? Agora, para isso, Deus vai nos convocar. E ao nos convocar, Ele vai nos chamar para que possamos nos envolver. E aí, para que a gente possa, nessa noite, entender algumas coisas, são instruções do Senhor. Como eu falei, o profético vai envolver uma decisão, vai envolver fé. Em muitos casos, vai envolver um sacrifício, ou seja, algo sacrificial, talvez algo que seja o mais importante, para você nesse momento, o envolvimento, porque o povo poderia ficar assistindo ali, mas Deus não chamou, na verdade Deus não enviou um profeta para fazer um espetáculo e o povo ficar assistindo. Chegou o tempo do envolvimento, irmãos. Chegou o tempo do envolvimento. Chegou o tempo de você se envolver por completo, porque assim como você vai dar o seu melhor, você também vai receber o melhor de Deus. Então, irmãos, fica pronto, fica atento. Eu estou falando hoje como uma liderança, como alguém aqui nessa igreja, sobre aquilo que Deus quer fazer, mas fica pronto, porque Deus pode enviar talvez um profeta a um lugar como esse, só para trazer uma direção para algo que Deus quer fazer na nossa vida. E eu quero que a igreja, ela esteja pronta para obedecer a uma instrução, 2, 3, seja quantas ordens for que o profeta possa dar, o profético possa dar, você esteja disposto a se envolver, para que você possa experimentar de algo que Deus quer realizar aqui nessa terra. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou com grandes expectativas nesses dias. Eu estou com grandes expectativas mesmo, animado por aquilo que Deus está fazendo. E eu quero animar você, eu quero convocar você a se posicionar. Sabe, não importa quantas pessoas estejam aqui, não importa o número de pessoas que estejam aqui, mas todos aqueles que estão precisam tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. Fala comigo, decisão. Deus, irmãos, Ele fala comigo mais uma vez hoje. Até quando? Até quando vamos ficar oscilando entre dois pensamentos? Fica, irmãos, firme naquilo que Deus tem falado. Fica naquilo, irmãos, que tem sido liberado debaixo de unções aqui, debaixo de direções de Deus,
coisas que nós temos liberado, tanto para o coletivo, como para a sua vida no individual. Deus é poderoso, Deus, Ele não é homem para se arrepender, Ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele disse: Elias vai dizer a Acabe que vai chover. Se Deus me enviou a essa cidade para dizer para um povo o que Ele vai fazer nessa cidade, Ele vai fazer, irmãos. Agora, o melhor que você tem a fazer é você se posicionar hoje, é você tomar uma decisão hoje das coisas que Deus está para fazer aqui nesse lugar. Deixa eu dizer, e o Senhor já me deu uma direção sobre as mensagens desses dias aqui. São mensagens de convocação, são mensagens mesmo de chamando o povo para um envolvimento, para um comprometimento, sabe, para coisas que Deus quer fazer aqui nessa cidade. Aleluia! Deus vai fazer, irmãos, grandes coisas nessa cidade, nessa região. Sabe, eu estava ontem lá e eu percebi o profeta falando algo. Ele estava falando para as nações, mas ele começou a falar alguma coisa sobre montes. Ele começou a falar sobre cidade entre os montes. E o Senhor começou a me despertar, irmãos, que nós estamos aqui na ponta da Chapada Diamantina. Nós estamos aqui na ponta da Chapada. E eu vou dizer, tem muita coisa para a gente fazer. E o Senhor começava a me mostrar muitas serras, muitos montes, né? Nós não vivemos na região das montanhas, mas vamos tratar de montanhas mesmo, como se fosse, né? Serras, os lugares, irmãos. E o Senhor começou a trabalhar, a despertar dentro de mim aquilo que Deus já tem confiado a nós. Deixa eu dizer, Deus está confiando algo poderoso para nós. Quantos aqui estão dispostos? Quantos aqui estão dispostos, irmãos, a agarrar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está para realizar? Nós precisamos mesmo, sabe, nos posicionar e invocar o nome do Senhor com a nossa adoração genuína, com a nossa adoração verdadeira, mas também com o sacrificial. O que é que você tem de mais importante hoje para você? Aleluia. O que você tem de mais importante para você hoje? Eu vou compartilhar com vocês, irmãos, o que subiu ao meu coração. Nesse tempo aqui era água. Havia seca. Estava escasso. Mas você observa, o profeta não pediu uma coisa que poderia ter em abundância. Na casa da viúva ele pediu exatamente água e comida. A primeira coisa que ele pediu àquela viúva foi água. E ele foi específico, ele disse água boa para beber. Poderia ser que ela tivesse um resto de água na bacia de um banho. Poderia ser que ela tivesse uma água ali daquele dia de ter lavado os pratos. Mas ele disse, ei, traga água e água boa para beber. E depois ele pede comida. Aqui também o povo, irmãos, foi convocado a subir o Monte Carmelo. Eu me lembro que eu fazendo um estudo e eu achei um documentário a respeito desse momento lá, desse evento. E o quanto mais ou menos esse pessoal, né, teve que caminhar para subir esse monte. E provavelmente eles levaram essa água para garantir, né, a sobrevivência deles naquele lugar. Mas, irmão, deixa eu te dizer, vai chegar a hora na minha e na tua vida que a minha e a tua sobrevivência não vai estar garantida por aquilo que você tem na sua mão. Vai estar garantido por aquilo que o Senhor vai derramar do céu. E o profeta disse, olha, traz a água e joga aqui no altar. Aleluia, aleluia. E o que aconteceu? O fogo veio e consumiu. O fogo veio e absolveu. Isso significa Deus recebeu aquilo que foi sacrificial para mim e para você. Mas aí depois, eu não vou ler mais o restante do texto. Você pode ler. E eu vou dizer algo para você, nós confessamos muito aqui. Eu não vivo pelo que vejo,
Eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio. Mas deixa eu te dizer, você pode se mover também pelo que você ouve. Aleluia! Você pode se mover pelo que você ouve, porque o profeta disse: ei, rei Acabe, corre, porque eu estou ouvindo som de chuva. Ei, o profético vai alinhar os teus ouvidos, o profético também vai começar a alinhar o teu ouvido para você ouvir a voz do céu, para ouvir barulhos de coisas que já estão acontecendo, barulho de coisas que Deus já está movendo. Quando a palavra do Senhor pede para profetizar sobre os vales dos ossos secos, diz que começou a se ouvir um barulho de ossos se juntando. Ei, o profético vai trazer isso. Eu declaro em nome de Jesus, os seus ouvidos começando a se alinhar, os seus ouvidos ficando afinados para ouvir barulho do céu, para ouvir barulhos de Deus, para ouvir barulho do profético, nesses dias, e você também sendo instrumento ousado de Deus, para abrir a sua boca e dizer: vai acontecer. Pode ir porque já está acontecendo. Pode ir porque vai acontecer do jeito que eu estou ouvindo. Aleluia. Diga: o profético ouve. O que você tem ouvido, irmãos? O que você tem ouvido, você precisa nesses dias. E eu vou dizer para você nesses dias o que o Espírito Santo está falando. Nesse tempo a escassez era de água. Hoje uma das coisas que as pessoas mais falam de escassez é de tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Vamos fazer isso, não tenho tempo. Vamos fazer isso, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Não posso isso hoje, não posso isso amanhã, por conta do tempo. Ei, se algo mais precioso que você está tendo, o Senhor está te convocando, te chamando, para você entregar essa preciosidade no altar do Senhor. Aleluia. Tempo, irmãos, tempo é algo que hoje a humanidade está querendo mais, está escasso mesmo. O tempo ele continua do mesmo jeito, mas as ocupações são grandes. Quantos aqui estão dispostos a dar mais tempo para o Senhor? Aleluia, aleluia. Oh, recandrasteke bronotote que darabatone que sobrobocot. Rimite que probocoto lebrecorra machalalalarabasebecobros. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos olhos sendo abertos e os ouvidos, Pai, inclinados para Ti nessa noite. Obrigado, Pai, pelo povo que vai inclinar os ouvidos à voz do céu, para a voz do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando nesses dias. As sirenes espirituais estão soando, as cornetas, as trombetas estão soando nesses dias do profético. Oh, Pai, eu oro para que o Teu povo, que está desapercebido, possa estar atentando para a Tua voz nesses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, o profético ele vai exigir algo de nós, amém? Se você esperava algo do profético acontecer de forma miraculosa e você só sentado assistindo, deixa eu te dizer, pode até acontecer, mas você não vai ser participante, você não vai receber. Sabe, irmãos, saltou muito forte essa palavra lá de Efésios 4, quando Deus disse: olha, não vivam mais como os gentios, alheios à vida de Deus. E eu sei, irmãos, que hoje, e eu falo diante de você aqui hoje com convicção, você sabe o que a sua igreja está fazendo? Hoje, você sabe o que a sua igreja está fazendo? Você sabe, irmãos, o que essa igreja está fazendo? Quando eu falo essa igreja, eu estou falando no todo, o ministério, a igreja é o verbo da vida, a visão é o verbo da vida. Amém? E se nós fazemos parte dessa visão, irmãos, nós precisamos nos envolver, mergulhar de cabeça.
Ei, esses dias serão um dia de convocações. Esses dias serão um dia de convocações. Eu quero saber quem está com Deus ou quem não está. Pastor, como assim?